Boa Boa tarde. tarde. Também já temos o Dr. Paulo Águas. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença, pela vossa participação. Estas iniciativas surgiram com o intuito de apresentar contributos concretos e por isso lançámos um conjunto de sessões de reflexão e discussão com transmissão nas redes sociais e com a participação de vários convidados e procuramos promover um conjunto de sinergias com vista à otimização à reflexão sobre a otimização da retoma do turismo, uma atividade que representa 17% do PIB nacional e com um peso muito mais significativo no PIB da nossa região. E por isso, neste momento, este é o setor com o futuro mais particularmente exigente e incerto. A pandemia provocou isso mesmo, provocou uma paragem, um confinamento, uma ausência de mobilidade e por isso estas reflexões têm essa vocação, abrirmos caixas e tentarmos em conjunto encontrar caminhos. Para a primeira e segunda sessão, nos passados dias 4 e 11 de março, tivemos aqui conosco convidados os representantes dos dois maiores grupos hoteleiros portugueses do nosso país, o Dr. José Teotónio, CEO do Grupo Pestana, e o Dr. Jorge Rebelo de Almeida, CEO do Grupo Vila Galé. Na sessão de hoje temos a Academia como fator de reflexão e de contributos também fora da caixa, onde temos como convidado o Dr. Paulo Águas, especialista em gestão e marketing, mas também magnífico reitor da Universidade do Algarve, a quem muito agradeço a presença e ter aceito o nosso convite. Estas sessões terminarão nesta fase a 25 de março, portanto na próxima semana, com a participação da Sra. Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e trabalharemos posteriormente todos estes contributos. Gostava por isso de agradecer a todas e a todos a participação que tem sido participação viva que tem sido este processo, quer via plataforma digital, quer via redes sociais, pois isto tem permitido muita interação e muita dinâmica no debate. Essa também tem sido um fator de mobilização e tem-nos levado a perceber que para alcançar este objetivo de dar estes contributos o caminho é refletir em conjunto e encaminhar adequadamente os outputs para que estes sejam consequentes quer nas ações, quer nas iniciativas a tomar neste momento exigente. Uma coisa é certa, eu já o disse noutras sessões, volto a dizê-lo hoje, estamos todos ansiosos por recuperar a nossa liberdade e de assegurar a retoma, apesar dos altos e baixos que a vacina tem sofrido, esta trouxe-nos uma ambição, e esta ambição de estarmos mais perto de uma reabertura, de uma retoma. E claro, permitam-me também dizer que a notícia de ontem, ou a mais recente notícia de ontem, do nascimento do primeiro bebé com anticorpos ao SARS-CoV-2 também trouxe esse sinal. São sinais de saúde pública que trazem alento ao lado do turismo e por isso aquilo que nós temos que fazer é trabalhar com estes indicadores e tentar antecipar como é que os nossos consumidores se vão comportar. Por isso conseguimos, durante estes últimos 20 anos, democratizar o turismo e agora temos que conseguir assegurar que neste novo normal temos turismo para todos, sendo que com menos carga, mais distribuído e sustentável, mas para todos e em segurança. Ou seja, aquilo que temos dito ao longo destas sessões, não vamos recomeçar no mesmo sítio, isso não será necessariamente mau e por isso vamos recomeçar num sítio diferente. E a visão da Academia, como disse há pouco, é sempre um importante contributo para os outputs empresariais e institucionais. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua dinâmica, mas naturalmente trabalham em conjunto. E por isso, Dr. Paulo Águas, muito ansiamos aquilo que nos traz hoje e uma vez mais, muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Tem a palavra. Muito obrigado, boa tarde. Eu é que agradeço, Sra. Deputada Jamila Madeira. É uma honra e um gosto estar aqui convosco esta tarde. Cumprimento naturalmente todos os participantes, sem fazer depois referência específica a nenhum deles. Eu vou partilhar o ecrã. Digam-me, por favor, se estão a ver o ecrã. Estão a ver o ecrã ou não?
Estamos, Não me ouvem? Estão a ver, sim. pronto, muito obrigado. Estamos a ver e a ouvir. Ouvir, muito obrigado. Ora, o que eu trago aqui é alguma análise, reflexão e caminhos que são, podemos dizer, contributos ou propostas para o futuro mais imediato e para o futuro menos imediato. Uma breve nota sobre a importância económica, nunca será demais frisar a importância económica e registar a importância económica do turismo. O impacto que a pandemia provocou, com uma análise dos dados mais recentes que temos, quer do INE, quer do Eurostat, uma nota muito breve sobre competitividade e então os caminhos, e espero que em 25, 30 minutos possa concluir esta partilha, digamos assim. Ora bem, os grandes números em 2019, sendo certo que nós já estamos em 2021. Em 2019 nós sabíamos que o turismo, as viagens de turismo representaram 18,84 mil milhões de euros de receitas internacionais, no fundo isto são exportações, equivalente a um quinto das exportações totais de bens e serviços da nossa economia, o que é um valor de veras impressionante, que o valor acrescentado bruto gerado pelo turismo equivalia ou representava 8% do PIB, o consumo turístico quase 15% e o emprego, tínhamos mais de 400 mil pessoas empregadas nas atividades características do turismo, e com isto estamos a falar dos hotéis, dos restaurantes, de transportes, de agências de viagens, de serviços culturais, de recreação e lazer, sabendo nós que depois também há muitos outros empregos que também acaba por estar, só existe porque há turismo, estou-me a referir, nomeadamente, ao comércio em geral. Estes eram os grandes números em 2019. Ora bem, para 2020, vou apenas aqui apresentar-vos neste tópico as receitas e despesas turísticas internacionais, em termos para ilustrar bem a importância económica do turismo e que sucedeu, este autêntico terremoto. Nós temos em 2020, dados do Banco de Portugal, relativamente recentes, uma redução do saldo da balança de viagens e turismo da ordem dos 62%, qualquer coisa como 8 mil milhões de euros. Passamos de um saldo de 13 mil milhões em 2019 para um saldo de pouco mais, ou quase 5 milhões, ligeiramente 5 mil milhões em 2020. E, enfim, no fundo, podemos dizer que recuamos 10 anos em termos de saldo. Tivemos um período de grande crescimento, em particular a partir de 2013, e que agora é abruptamente interrompido, não porque tínhamos perdido faculdades em termos da nossa competitividade, mas por fatores controláveis e que vieram a colocar fortes restrições ao movimento de pessoas, e sem movimento de pessoas, pois não temos turismo. Já agora, também dar aqui uma nota, nós entre 2012, este valor aqui 2012 já é positivo, é próximo de zero, mas é positivo, nós entre 2012 e 2019 tivemos balanças comerciais positivas, o que é pouco habitual na economia portuguesa. Creio que tivemos balanças comerciais positivas no período da Segunda Guerra Mundial, quando não conseguíamos comprar nada, porque não havia nada para comprar e também se calhar não tínhamos muito dinheiro e vendíamos wolframio. Teve um peso muito importante nas nossas contas externas no período da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí tivemos uma balança comercial positiva. Desde o final da Segunda Grande Guerra Mundial, a nossa balança comercial é estruturalmente negativa e, enfim, a situação que o mundo viveu e que Portugal viveu com a crise de 2009 até 11, 12, nós tivemos que fazer reajustamentos, como sabem, e isso conduziu a uma balança superavitária desde 2012 até 2019. O que eu vos queria mostrar é que, se porventura o saldo da balança comercial não, ou melhor dizendo, se as viagens de turismo tivessem saldo nulo, saldo zero, a nossa balança comercial seria esta linha que está aqui mais abaixo.
ou seja, ela teria sido sempre deficitária neste período. No fundo, o que estou aqui a dizer-vos é que algo que todos já nós sabemos é que sem viagens de turismo nós não teríamos tido uma balança comercial positiva, e eu atrevo-me a dizer que sem viagens de turismo não voltaremos a ter uma balança comercial positiva. Uma nota, agora uma segunda nota sobre o impacto da pandemia, e aqui vou utilizar apenas a variável dormidas no alojamento turístico. E o que nós já sabemos, isto já sabemos há quase um mês, que foi há um mês que o INE produziu esta informação, é que nós tivemos em Portugal um recuo das dormidas no alojamento turístico de 63%. Reparem, a balança comercial, o saldo da balança de viagens e turismos quebrou 62%. Portanto, as coisas estão naturalmente relacionadas. No caso do Algarve, a quebra foi praticamente idêntica à registada pelo país. O país recua 63%, o Algarve recua 62%. Contudo, o Algarve tem um desempenho que é muito mau, né? Isto é indiscutível, mas que não é tão mau ou é ligeiramente menos mau que o desempenho do país. Se não vejamos, separando em dormidas de residentes, o mercado doméstico, e dormidas não residentes, o mercado internacional, nós verificamos que o Algarve quebrou 74%, quando o país quebrou 75%, e no mercado doméstico o Algarve quebrou 23% e o país quebrou 35%. De qualquer das formas, temos aqui uma quebra de 45 milhões a nível nacional, passamos de cerca de 71 milhões de dormidas para 26 milhões, e no caso do Algarve, uma quebra de 13 milhões de dormidas, passamos creio que de 21, tenho aqui a nota, passamos de 21 para sensivelmente 8 milhões de dormidas. Mas aqui a nota de dizer é que, no fundo, os resultados do Algarve não são muito diferentes dos resultados do país e, no fundo, estão em linha com a redução do saldo da balança comercial. Agora, isto é ano 2020. Agora, a pandemia, nós não tivemos pandemia em janeiro e fevereiro, sabendo nós que janeiro e fevereiro são meses em que a atividade é relativamente baixa, dada a sazonalidade que a caracteriza. Se nós considerarmos agora o período de março de 20 a janeiro de 21, um período de 11 meses, ainda não é um ano completo, e se nós formos calcular a variação homóloga, nós verificamos que o recuo é mais intenso. Ou seja, o recuo no Algarve não é de 62%, mas é de 67%. E o recuo no país não é de 63%, mas é de 71%. E quando nós adicionarmos, e nós tivermos os dados de fevereiro que ainda não temos, pois este recuo ainda irá, no fundo, afundar mais, se é que posso utilizar esta expressão, e não sei se possivelmente o Algarve aproximar-se-á dos 70% de quebra num período de 12 meses. Pegando aqui numa matriz, as matrizes agora estão muito em voga, o que eu aqui procuro vos mostrar é que o desempenho das regiões do nosso país está muito dependente da exposição das regiões ao mercado externo, como é natural. Porque nós vimos que o mercado doméstico, em termos nacionais, quebrou 35%, quando o internacional, em termos nacionais, quebrou 75%. E o que se verifica aqui é que o Alentejo, de facto, é a região que tem a menor quebra de dormidas, e mesmo assim é bastante acentuada, menos 37%, mas o Alentejo tem apenas 34% de exposição externa, ou seja, 2/3 das dormidas do Alentejo em 2019 são de residentes e apenas 1/3 são de não residentes. E quando nós caminhamos para a direita, em que temos quebras mais acentuadas, e a quebra mais acentuada ocorreu na área metropolitana de Lisboa, nós estamos também a subir, ou seja, a subir estamos a registar uma maior exposição a mercados externos. No caso do Algarve, temos uma exposição a mercados externos em 2019, porque ainda não temos os dados para 2020, 76%, e
uma quebra em 2020 de 62%. Reparem que há aqui uma linha, enfim, relativamente bem comportada desde o centro até à região autónoma da Madeira. O que se verifica aqui é a área metropolitana de Lisboa, que teve um resultado, digamos, pior do que eventualmente esperado por esta linha. Eu atrevo-me aqui a avançar com uma explicação, que nós estamos aqui a analisar os residentes versus não residentes e estamos a analisar mercados geográficos, mas a segmentação turística vai para além da segmentação geográfica. E acontece é que os segmentos de mercado que procuram Lisboa menos lazer do que, nomeadamente, o Algarve, foram mais afetados, o mercado, nomeadamente viagens, negócios e eventos, foi mais afetado, daí a esta quebra de 72% na atividade turística medida pelas dormidas no alojamento turístico registada na área metropolitana de Lisboa. Analisando agora os dados por país de residência e procurando aqui explicar-vos esta tabela, no fundo os dados são do INE, estou aqui uns cálculos, umas percentagens para não vos apresentar os dados em bruto, e então temos aqui os mercados, os países de origem que estão por ordem decrescente da variação das dormidas ocorridas em Portugal, e portanto os mercados externos, a referência é que quebraram 75% em 2020, agora nem todos quebraram os mesmos 75%. E eles estão aqui desde o que quebrou menos, foi o mercado holandês, ou dos Países Baixos, uma quebra de 65,7%, até ao mercado da Irlanda, que teve uma quebra de 89,6%. E quando nós olhamos para esta coluna, que é a variação do país, a variação das dormidas no país, em Portugal, porque não temos esses dados ainda para as regiões, o que podemos identificar aqui um padrão. No fundo, os países que apresentam as menores quebras, e atenção, são quebras tremendas, são países que estão mais próximos, são geograficamente mais próximos, com fronteiras terrestres, no fundo é o que não estou aqui a promover ou a dizer que a solução agora é as locações por via terrestre, mas da Holanda, da Alemanha, consegue-se chegar de carro a Portugal, da Irlanda já não se consegue chegar de carro a Portugal e ao Algarve. É certo que o turismo, portanto, o meio aéreo é fundamental para o turismo português, é fundamental para o turismo do Algarve, mas o que se constata é que em 2020 os países, digamos, mais próximos têm as menores quebras, embora sejam muito intensas. Onde é que surgem as maiores quebras? São em países que alguns deles não pertencem ao continente europeu, a China e os Estados Unidos, ou então a países ilha. E se o Reino Unido ainda tem o Canal da Mancha ali próximo, na Irlanda é mais difícil e a quebra foi mais acentuada. Depois, nesta coluna, contributo para o Algarve em 2019, porque não há dados para 2020, o que temos aqui é, considerando apenas as dormidas não residentes, quanto é que vale cada mercado. E o mercado do Reino Unido valeu em 2019 37% para o Algarve, seguiu-se a Alemanha com 11,8%, a Irlanda com 8,7%. E o que se verifica aqui, bom, é que de facto o Algarve, os seus mercados mais importantes foram até aqueles que registaram, alguns deles registaram quebras superiores aos tais 75%, que foi a quebra média dos não residentes em Portugal. De qualquer das formas, o que eu aqui vos posso dizer é que, calculando aqui uma média ponderada e se procurasse aqui projetar qual teria sido a quebra para o Algarve, considerando aqui estas quebras para o país, a quebra para o Algarve teria sido de 76%. E a quebra para o Algarve não foi de 76%, mas foi de 74%. O que é que isto significa? Significa que estes países terão tido quebras ligeiramente mais baixas para o Algarve do que para Portugal em 2020. Olhando então agora para a Europa, e estes dados foram publicados no dia 15 de março, a fonte é o Eurostat, o que é que nós verificamos? Verificamos que
Portugal não há dados disponíveis ainda para a Irlanda e para a França, mas Portugal foi o país que teve a quinta maior quebra. E repare-se aqui um certo padrão que aqui está. Quais são os países que tiveram quebras superiores a Portugal? Chipre, Grécia, Malta e Espanha. O que é que estes têm em comum? Bom, Chipre é uma ilha, Malta é uma ilha, Grécia é muito turismo em ilhas, Espanha não é uma ilha, mas onde, de facto, a atividade turística tem uma maior expressão em Espanha, não é na Espanha continental, é nas Baleares e nas Canárias. E, portanto, são esses os países que sofreram mais com a pandemia, são estes destinos. Os países que sofreram menos com a pandemia são naturalmente aqueles destinos que até muitas vezes são mais vistos como emissores de fluxos turísticos do que propriamente como destinos turísticos. Mas obviamente todos os países no mundo são destinos turísticos porque recebem turistas. E aí temos a Holanda, a Dinamarca, a Suécia e a Áustria, são os países que tiveram menores quebras. Mas mesmo assim, no caso da Holanda, a quebra, que está aqui no meio, foi próximo dos 30%, o que não deixa de ser significativo, mas de qualquer forma 30% é muito diferente dos 62% que se verificou para Portugal. É metade. Este gráfico aqui é particularmente interessante porque depois também nos dá aqui a exposição de cada país ao turismo externo e a importância do turismo doméstico para cada um destes países. Reparem, nós temos aqui assinalizado a cinzento a variação das dormidas de residentes, depois assinalado, eu diria isto, não sou muito bom em cores, aqui uma cor de tijolo, as dormidas de não residentes e a negro as dormidas totais. E, portanto, as dormidas totais não são mais nem menos do que uma média ponderada, a variação das dormidas totais não é mais do que uma média ponderada das variações das dormidas dos não residentes e das variações das dormidas dos residentes, em função da maior ou menor importância. E o que nós podemos concluir também é que quanto maior esta faixa branca, a distância entre a bola preta e a bola cinzenta, menor é a expressão do turismo doméstico no país em causa. E, portanto, o turismo doméstico tem uma expressão muito pequena em Chipre, muito pequena em Malta, também relativamente pequena na Eslovénia, também pequena em Portugal. Já noutros países, nós verificamos quando a bola preta se aproxima muito da bola cinzenta, significa que são países em que o turismo internacional tem pouca expressão. É o caso, por exemplo, da Alemanha, é o caso da Polónia. E, portanto, mas no fundo, o que eu aqui vos procuro-vos dizer é que aquilo que aconteceu em Portugal, dos mercados mais próximos, terem tido menores quebras, mas quebras muito intensas, também acaba por ocorrer no resto da Europa e que a situação, a posição geográfica dos destinos acaba por ser determinante para o seu desempenho e, no fundo, pelo impacto que a pandemia lhes provocou. Estes dados aqui foram retirados do European Travel Commission, do relatório do quarto trimestre de 2020. E o que é que a European Travel Commission nos dizia? Dizia-nos que previa uma quebra do turismo de inbound, o turismo receptor, no fundo as dormidas de não residentes, é turismo receptor, na ordem dos 72,4% para a área onde se encontra Portugal, Mediterrâneo e o sudoeste da Europa. E o que é certo é que nós vimos que para Portugal a quebra das dormidas não residentes, volto a repetir, foi de 75%. Para o Algarve foi de 74%. Portanto, estes 72,4% não estão muito longe do que se verificou em termos de dormidas em Portugal e no Algarve. O exercício que fiz aqui, que é um exercício, podemos, projetivo, especulativo, porque as previsões depois vão mudando, coloquei aqui na vossa direita as dormidas, uma projeção de dormidas aplicando estas taxas de crescimento. E, obviamente, isto apenas a não residentes. E o Algarve teve quase 16 milhões de dormidas
em 2019 de não residentes, em 2020 recuou para 4 milhões e se porventura crescer 132% em 2021, passará para 9,5 milhões. Se depois crescer 34,4%, passará para 12,7 milhões. Se crescer 15,9%, chegará a 14,7 milhões em 2023. Reparem, isto não é uma questão de sermos pessimistas, nós não nos podemos resignar, temos que procurar dar o nosso melhor, acreditar, mas no fundo isto é um pouco, não vou dizer, se calhar vou dizer, é aterrador, ou seja, só eventualmente em 2023 poderemos chegar aos valores alcançados em 2019. E, portanto, quando nós vinhamos numa série de crescimento, 2019 melhor 2018, 2018 melhor 2017, 2017 melhor 2016, isto tem um impacto tremendo nos agentes económicos, na atividade económica. E fazer aqui várias leituras, se nós somarmos, se isto acontecer, nós em 20, e 20 já aconteceu, mas em 20, 21, 22 e 23, a quebra de dormidas, tendo como referência os 15,9 milhões de 2019, é superior a 21 milhões de dormidas. Ou seja, o que eu quero dizer é que se porventura nós tivéssemos chegado a 2019 e depois entrássemos num período de estagnação e 20, 21, 22, 23 fosse igual a 2019, e se calhar já não ficaríamos muito satisfeitos por não crescer, tendo como referência esses valores, as projeções que nos são dadas pelo European Travel Commission apontam para uma quebra ao longo destes 4 anos da ordem dos 21 milhões de dormidas. Atenção, 21 milhões de dormidas equivale a 1 ano,4. Não é? Uma outra forma de, isto não é ficarmos preocupados, é que desses 21 milhões de dormidas, nós ainda só perdemos pouco mais do que 12 ou 13. Reparem, nós perdemos 12 milhões em 2020 e agora, nos meses de janeiro e fevereiro, teremos perdido mais 1 milhão. E, portanto, ainda desta travessia, ainda vamos a meio, o que torna, de facto, as perspectivas, ou fazem com que as perspectivas não sejam muito risonhas. Nota sobre competitividade, para depois falar, para chegarmos aos caminhos e aos contributos, porque o tempo passa, vendo aqui o relógio, já vamos nos 20 e poucos minutos. No fundo, eu trago-vos aqui uma coisa muito simples, que é o índice de competitividade de viagem e turismo do World Economic Forum. E o que nós podemos constatar, e agora sem falsas modéstias, é que nós somos bons. Portugal é bom. Portugal é altamente competitivo em viagens e turismo. E às vezes eu sinto que algumas pessoas têm a percepção que ser bom em viagem e turismo é mau, que isso é para os que são maus. Não, vejam que estamos muito bem acompanhados neste top 15 de competitividade em viagens e turismo. Daí eu ter colocado aqui no meio o índice de competitividade global. Não é? E estes países são, de facto, países globalmente muito competitivos e são grandes potências económicas. E veja-se que Portugal é, deste conjunto de países, destes 15 países em que Portugal não é o último, é o 12º, é o que tem o valor mais baixo ao nível da competitividade global, de acordo com o Fórum Económico Internacional. E se nós olharmos um outro índice, este das Nações Unidas, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que tem em conta a esperança média de vida, o rendimento per capita e o nível de literacia, nós aqui só ficamos à frente da China. Portanto, isto tudo só para dizer que nós somos bons. Não vou dizer que nós somos incrivelmente bons, mas nós somos bons, temos uma elevada competitividade. E tem sido essa competitividade que tem permitido, de facto, que o turismo em Portugal tenha tido o desempenho que teve nos últimos anos. Se não vejamos, este indicador, este índice, surgiu pela primeira vez em 2007, já vai em 3, 6, 8 edições. No primeiro momento começou por ser anual, 2007, 2008, 2009, e depois passou a ser produzido de 2 em 2 anos. Ainda não, eu pesquisei, ainda não há o valor para 2021, mas o que se verifica é que nós, entre 2007 e 2013, a nossa posição
competitivo, o nosso lugar no ranking ia oscilando, mas não era um mau lugar. Estamos a falar aqui de 140 países. A partir de 2013 temos feito uma progressão muito interessante. Passamos de 20º, 16º, 14º, 12º. Será, pois, interessante que nós possamos garantir esta posição. E atenção, garantir esta posição não é para ficarmos com medalhas, mas isso significa que estamos bem e que temos capacidade de captar fluxos turísticos internacionais e também de responder a necessidades do mercado interno. Só para terem uma ideia, este índice de competitividade de viagens e turismo tem, aqui não traduzi, tem em conta as seguintes dimensões e depois para cada dimensão tem um conjunto de variáveis. E nós somos líderes nas infraestruturas dos serviços turísticos. Obviamente que nessas infraestruturas dos serviços turísticos há alguma componente pública, mas essencialmente estamos aqui a falar também da oferta privada, das infraestruturas privadas que nós temos, e aqui estou a considerar um hotel também como uma infraestrutura turística. Poderá eventualmente ser um pouco abusivo, mas estão incluídos aqui neste primeiro pilar em que nós somos líderes a nível mundial. Na segurança também somos nono a nível mundial. Em termos da capacidade de, ao nível das políticas públicas, nós priorizarmos, darmos importância ao turismo, somos 12º a nível mundial. Portanto, há um conjunto de aspectos que nós somos muito bons, agora há outros que nós temos que melhorar a sustentabilidade, temos que melhorar o contexto empresarial, temos que melhorar também algumas infraestruturas associadas ao turismo, associadas nomeadamente ao transporte, como é óbvio. Dois últimos diapositivos para falar aqui e dar a minha opinião. Até agora não dei muita opinião, fiz uma leitura de dados. Obviamente nós estamos a fazer uma leitura de dados, acabamos por dar a nossa opinião, porque perante os mesmos dados duas pessoas podem ter leituras diferentes. Agora, no fundo, caminhos, no fundo, respostas. E as respostas que nós temos que dar no curtíssimo prazo é apoiar o tecido produtivo. É nós chegarmos ao final desta crise e continuarmos a ter oferta turística competitiva. E temos que apoiar as empresas, temos que apoiar o emprego. Depois, uma segunda área que é extremamente importante é na gestão da pandemia. Nós não podemos ficar fora de corredores aéreos este ano. Nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos um pouco em contraciclo enfim, agora todos nós agora somos um bocadinho epidemiologistas, não é? Eu acompanho muitos números, não sou epidemiologista, mas o que se constata é que nós, de facto, no mês de janeiro, nós disparamos completamente, não vale a pena agora dissecar, mas disparamos e entramos em contraciclo com outros países e quando os países agora estão a confinar, nós estamos a desconfinar. Saibamos desconfinar e não ter necessidade de depois voltar a confinar quando os outros estão a desconfinar. Porque isso seria muito complicado e teria implicações muito gravosas para o país, em particular para o turismo, mas ao ter consequências gravosas para o turismo, tem consequências gravosas para o turismo e naturalmente, obviamente, para o Algarve. Depois o que nós temos de ter é segurança, segurança, segurança. E aqui estamos a falar de, enfim, Portugal continua a ser um país seguro, aqui eu diria que não estou muito apreensivo. Agora temos que ter muito cuidado, porque vai haver aumento de desemprego, vai haver aumento de exclusão. Tudo isso tem que ser muito bem acautelado para que Portugal continue a ser percepcionado e para que a segurança continue a ser um ponto forte que nos tem caracterizado. Depois, uma outra resposta é a concentração de mercados. Nós temos vindo sempre a falar ao longo destas décadas, o que Portugal tem que fazer é diversificar. Eu diria, no curtíssimo prazo, nós temos é que concentrar. Vimos que as origens intercontinentais, de facto, tiveram recuos maiores. As origens mais próximas tiveram recuos menores e nós temos que apostar nesses mercados, temos que priorizar os de proximidade e se reparem, se o mercado doméstico quebrou 23% o ano passado, é muito,
mas comparado com os 75% do mercado externo é muito interessante, nós temos que claramente alargar esse mercado doméstico. E durante muitos anos falou do alargamento do mercado, que era Portugal e Espanha. Agora, nós, para termos esse alargamento a Portugal e Espanha, temos que, apostar mais em Espanha, temos que remover algumas barreiras e aquilo que eu sugiro que se avalie, que se pondere para este verão, são as portagens na via do infante. Portanto, nós temos aqui a Andaluzia com 9 milhões de habitantes e nós precisamos desse mercado, para este período de pandemia e também para o período pós-pandemia, mas em particular para o período de pandemia. Para além da pandemia, a pandemia, enfim, eu julgo que ela terá o seu fim. Agora, o grande desafio que o turismo enfrenta são as alterações climáticas. E nós não podemos descansar. E nós temos que fazer transição energética, descarbonizar, e o Algarve deve ser ambicioso. Isto, por um lado, quer ao nível das políticas públicas e também dar incentivos para que as empresas possam avançar para essa descarbonização. Aí a situação mais difícil é que as empresas vão estar descapitalizadas no futuro imediato e como é que elas vão poder depois responder. Transportes, estamos aqui a falar das cidades, das mobilidades, tudo mais amigo do ambiente. A ligação ferroviária ao aeroporto não pode ficar esquecida e depois temos que fazer muito desenvolvimento de produto. E o Algarve tem conseguido desenvolver produto nos últimos anos. Obviamente que nós não podemos renegar o sol, não podemos renegar a praia, eles são importantes, mas o turismo de natureza tem ganho importância, outros segmentos, outros nichos têm ganho importância e devemos continuar a promover o desenvolvimento de produtos associado à qualificação de recursos e atenção à hospitalidade e garantir o comprometimento dos residentes. Ou seja, é bom que nós passemos por esta crise sem pôr em causa a importância do turismo. E temos que continuar a ter os residentes como um elemento fundamental para a nossa oferta e é importante diversificar. Nós temos que diversificar a nossa economia, isso toda a gente está de acordo. Agora, a diversificação não pode ser feita por via do empobrecimento, ou seja, o turismo tem um determinado contributo para a riqueza da região, foi agora fortemente abalada com a pandemia, mas tinha em 2019, o turismo vai voltar, agora temos que ter outros setores de atividade, agora nós não podemos apontar aqui, fazer pontaria e dizer assim, bom, o problema, o mal que nós temos, a razão desta situação que nós vivemos tem que ver com o turismo. Não, o problema é a pandemia e a pandemia, por implicar restrições ao movimento de pessoas, teve naturalmente maior impacto nesta atividade económica que é tão só a mais importante para a região. E era esta a minha partilha convosco. Espero não vos ter maçado muito, espero eventualmente ter trazido aqui a colar uma leitura diferente, sendo que eu me sinto pequeno depois quando olho aqui para alguns dos ilustres participantes que vivem isto todos os dias, conhecem isto bem melhor do que eu e devo reconhecer que eu tive que fazer aqui algum trabalho porque nos últimos tempos, pois tenho olhado menos para o turismo, tenho olhado aqui mais para a gestão da Universidade do Algarve, como devem calcular. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Águas, muito obrigada. Foi particularmente rica e interessante e a passagem por todos estes números é sempre muito recordatório de tudo aquilo que estamos a vivenciar e naturalmente agradecemos-lhe por isso e os seus contributos, a sua visão também foi particularmente interessante. Eu suponho que já tenho aqui um pedido de palavra do Ilidérico Viegas. Passo já a palavra para... Faz favor. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos os participantes. Cumprimentar especialmente o magnífico reitor.
Felicitá-lo pela apresentação, de facto, vendo em conta aquilo que são as nossas preocupações e também o nosso conhecimento. Felizmente, relativamente a esta matéria, como já referi anteriormente, existe um consenso que é muito alargado relativamente ao diagnóstico da situação e também relativamente às soluções, e o magnífico reitor propôs-nos aqui algumas das questões que para nós são, de facto, muito fundamentais e decisivas, eu diria. Temos que ser capazes de garantir que as nossas empresas vão estar em condições de responder eficazmente aos desafios competitivos na fase da retoma. E para isso tem que haver apoios que visem a capitalização e a recapitalização das empresas, apoios à tesouraria, no sentido de poderem suportar os elevados custos fixos. Os hotéis e os empreendimentos turísticos, mesmo encerrados, continuam a ter elevados custos fixos, e é a altura que poderíamos ter aproveitado ou aproveitar para requalificar melhor os nossos recursos humanos, no sentido que estes possam ser depois mais produtivos na fase da retoma e por essa via também nós podermos ser mais competitivos para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. É isto tudo que é preciso garantir, este conhecimento, o know-how adquirido ao longo de décadas, que nós temos que ser capazes de preservar para poder depois ser competitivos num período que vai ser muito disputado por todos os destinos concorrentes, uma vez que, como é sabido e se viu pela apresentação do magnífico reitor, obviamente todos os destinos estão altamente afetados e todos eles vão desenvolver estratégias no sentido de captar turistas que normalmente são oriundos dos mesmos mercados ou dos mesmos países de origem. Eu chamava a atenção para uma referência que o magnífico reitor fez a este discurso do politicamente correto, que parece cada vez mais enraizado na sociedade portuguesa e também na sociedade política e nos decisores da administração pública, de que o turismo, só porque está a enfrentar a crise que enfrenta, o país terá turismo a mais e outros setores a menos, esquecendo-se que o turismo não foi o turismo que andou de mais, os outros setores é que andaram de menos, e que não é travando o turismo que nós vamos melhorar o desempenho de outros setores de atividade. Isto, aliás, reflete-se no plano de recuperação e resiliência, um pouco na linha daquele plano ou daquela proposta de plano que foi feita pelo professor António Costa e Silva e, portanto, isso não deixa de causar alguma preocupação. Por outro lado, eu queria reiterar aqui aquilo que o Vítor Neto referiu na última sessão e com a qual eu concordo absolutamente. Neste momento, estas coisas não se resolvem com declarações de boa vontade. Isto não é preciso ter boa vontade nem fazer discursos bonitos e dizer que o turismo, estamos abertos ao turismo e que os turistas vêm todos por aí abaixo. Isto não se resolve assim. Isto resolve-se com dados concretos, objetivos. Portugal tem que ter um número de infecções abaixo daquele mínimo que é considerado seguro. Temos que considerar, os RT tem que ser abaixo daquilo que é considerado seguro. A vacinação em massa para atingirmos a chamada imunidade de grupo tem que ser uma realidade. Ora, tudo isto exige muito trabalho de casa, muito trabalho das entidades, e eu lançava aqui o desafio que outros destinos já lançaram, de considerar a vacinação dos profissionais do turismo como um objetivo e como uma prioridade para que podemos incutir e induzir confiança nos utilizadores, nos turistas que nos possam procurar. E, portanto, esta realidade temos que ter consciência que o nosso país, nestas matérias, infelizmente, relativamente à questão da vacinação em massa, se encontra muito atrasado
que os outros países, a maior parte dos países, se encontram muito adiantados, e temos também aqui alguns aspectos que é preciso acompanharmos, sabermos acompanhar bem, designadamente a evolução do transporte aéreo, porque sem transporte aéreo não vamos ter turistas, e sobretudo a questão que envolve as restrições nos países de origem dos turistas, com especial destaque naturalmente para o Reino Unido, que é o nosso maior fornecedor, e que obviamente teremos que ir acompanhando de uma forma eficaz e sobretudo muito mais assertiva do que fomos capazes de fazer no passado, onde de facto não tivemos, nem sempre nos tivemos à altura desses desafios. E portanto eu deixava aqui esta mensagem, cumprimentava novamente o magnífico reitor pela sua exposição e naturalmente que no futuro teremos a oportunidade, certamente, de poder ir continuando a abordar estas matérias que são, de facto, muito consensuais. Felizmente, começa a haver um grande consenso, muito grande, forte, e só precisamos que isso depois tenha consonância e acolhimento junto dos decisores, designadamente do Executivo e da Administração Central. Muito obrigado. Muito obrigada. Estas são, de facto, algumas das preocupações. Em algumas delas nós temos capacidade de atuar numa perspectiva institucional, noutras delas temos capacidade de atuar como cidadãos, e isso é particularmente importante, com a responsabilidade e a nossa atuação, porque todos nós sabemos, e isso é um ponto sensível de toda esta pandemia, é que será dos nossos comportamentos que resultará maiores ou menores níveis de segurança, e muitas vezes a pressão pelos resultados, pela recuperação, por chegar a uma retoma célere, leva a que descuremos aqui ou ali, seja por via de comportamentos individuais ou por via de comportamentos nos nossos estabelecimentos, e esse desmerecimento desses comportamentos traduzem-se em mais casos, traduzem-se naturalmente tudo o que seja um pequeno foco rapidamente alastrará e rapidamente se traduzir-se-á num resultado e numa imagem degradada da nossa situação de saúde pública, e isso prejudica o turismo e prejudica qualquer expectativa de retoma. A questão da vacinação é uma questão sensível e importante, mas que neste momento traz alento, traz expectativas e traz naturalmente bons ventos, e também é nessa expectativa e nesses bons ventos que nós temos que nos alavancar e trabalhar esta que é a estratégia de futuro. Eu não tenho a certeza se me estão a ouvir, mas Sim. Sim? Ok. E naturalmente este é o caminho. Eu neste momento não tenho mais nenhuma questão e, portanto, passava ao Dr. Paulo Águas novamente. Eu posso falar? Sim, com certeza, Dr. Vitorino. Força. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito satisfeito e não surpreendido com a magnífica intervenção do professor Paulo Águas. Conheço as suas opiniões e as suas ideias há vários anos, ele também conhece as minhas, e eu queria aqui reforçar esta visão global do turismo. Nós muitas vezes analisamos o nosso turismo e os nossos problemas a partir do nosso bairro, a partir da nossa freguesia, a partir do nosso concelho, e depois, como somos os melhores do mundo em muitas coisas, achamos que isso é suficiente para nos impormos a nível internacional. Claro que isso é importante, mas eu penso que ter esta visão global do turismo, temos a ideia do que é que nós representamos nesse quadro global. Por exemplo, eu queria aqui acrescentar só dois elementos àquilo que o professor Paulo Águas disse. Por exemplo, nós somos o 15º destino turístico a nível mundial e somos, a nível das receitas externas, o 20º a nível mundial. E somos um dos 10 países que tem um saldo positivo da balança turística e tem um contributo importante da sua balança turística na economia. Isto a nível mundial. São valores importantíssimos para um pequeno país como nós. Portanto, isto demonstra que o turismo não é uma casualidade, não é um capricho, ou que não sabemos fazer outras coisas. Digamos, é muito importante. E eu penso que temos que ter sempre presente isso,
por exemplo, no ano passado não tivemos presente os cenários feitos pela Organização Mundial de Turismo em maio, e fizemos mal. Eu não tenho tido em conta isso, porque um dos cenários acabou por se concretizar. Triste, foi mau, mas foi a realidade. Neste momento, por exemplo, na intervenção do professor Paulo Águas, a perspectiva para os próximos anos já tem em conta, digamos, os cenários que estão perspectivados para a Organização Mundial de Turismo e para outras entidades internacionais. Nós temos que acompanhar isso sempre com muita força. Portanto, eu penso que temos esta preocupação imediata das dificuldades que estamos a viver, e com o lidérico já aqui referiu que eu estou de acordo, e essa é uma preocupação que não nos deve distrair, mas ao mesmo tempo temos que ir acompanhando a evolução internacional. Temos que ir acompanhando o que é que acontece nos outros países. Temos que ir acompanhando a realidade dos mercados emissores prioritários. E isto é uma questão importante, que os prioritários. Fala-se muitas vezes em diversificar. Não vêm estes turistas. Ainda há dias uma pessoa me dizia assim, há uns meses atrás, os ingleses deixaram de vir cá, se calhar gastamos dinheiro a mais em promoção no Reino Unido, devíamos era promover noutros países. Duas coisas que não têm nada a ver. Quer dizer, nós temos que consolidar os mercados em que estamos presentes e temos que saber diversificar, mas com ponderação, com realismo e com uma visão objetiva. Portanto, eu creio que estou de acordo com todas as propostas que o Paulo Águas fez. A questão do mercado interno tem que ser vista como uma componente estrutural do nosso turismo e não como uma realidade que nos interessa quando temos dificuldades no setor internacional. Eu gostava aqui de dizer que os países que têm os maiores mercados internos de turismo do mundo são os países mais desenvolvidos do mundo. Portanto, não é o ter um mercado interno forte, não é uma característica de país pobre ou de país fraco. Antes, pelo contrário. Portanto, são dados. E eu creio que temos que saber equilibrar a resposta às necessidades imediatas com a preocupação permanente de uma visão global que nos permita tirar, digamos, ideias e perspectivas para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento com realismo da nossa localização, da nossa dimensão, da nossa oferta, que é boa, qualificada e que pode melhorar. Muito obrigado, Paulo, pela sua magnífica intervenção que nos dá força na defesa das ideias que são importantes. Muito obrigada. Passava agora ao João Fernandes, que também pediu a palavra. Ora, boa tarde a todos, agradecer o convite, felicitar vivamente o nosso reitor, que não deixou os créditos por mãos alheias e representou, como é habitual, muito bem esta universidade que é especialmente preparada para o setor turismo e é a razão pela qual, por exemplo, os nossos planos estratégicos são desenvolvidos exatamente em parceria com a Universidade do Algarve e isso não é casual, é uma universidade muito bem preparada para contribuir com conhecimento que depois se transfere para o setor e saímos todos mais ricos desse exercício. Dizer-vos já agora também a esse título que neste trabalho conjunto com a Universidade de revisão do plano estratégico de marketing para a região de turismo do Algarve, nós tínhamos já preparado o exercício para ser publicado em março do ano passado e ele já tinha sofrido revisões por via da realidade do Brexit, que carecia naturalmente de uma análise de mercados mais robusta e de lá para cá tivemos que rever tudo por causa desta pandemia e ainda assim sempre o fizemos com a Universidade do Algarve e ainda bem que o fazemos. Felicitar obviamente a intervenção e eu saliento aqui algumas mensagens muito importantes que o professor Paulo Águas sempre faz nas várias apresentações. Primeiro, o turismo é um setor determinante para o nosso saldo da balança. Como demonstrou de forma cabal e simples, sem o turismo teríamos um saldo de balança negativa e precisamos naturalmente do turismo para a recuperação desta crise, não há qualquer dúvida sobre isso e portanto qualquer atitude de menosprezo por aquele que é
o setor que já demonstrou ser a nossa tábua de salvação ainda na última crise, é uma atitude que não está enraizada em dados tangíveis. Dizer também que também ficou muito claro que o turismo do Algarve é bastante resiliente e eu poderia dar-vos dados, por exemplo, de comparação com a comunidade valenciana. O professor Paulo Águas demonstrou que nós perdemos, por exemplo, dormidas na hotelaria ao nível dos 62%, a comunidade valenciana ao nível dos 69%, a Andaluzia 69%, Canárias 70%, Baleares 89% de perda. Portanto, apesar de tudo, o Algarve foi bastante resiliente. Ainda assim, não deixou de ser um ano que muita gente identifica como o pior ano de sempre, até porque temos que considerar que quando fazemos esta comparação sobre resultados absolutos em 2020 e resultados de há 10 anos atrás, temos que nos lembrar que a oferta aumentou muito e, portanto, o impacto na região foi muito sentido. E foi especialmente sentido até em segmentos muito específicos, como disse o reitor. Este retrato global não retrata depois aquilo que se acontece em segmentos mais especializados, como é o caso, por exemplo, dos golfos, que na primeira época altas estiveram confinados, na segunda época altas estiveram sem corredores para o mercado britânico e para o mercado irlandês, que valem mais de 80% das voltas no Algarve, para segmentos de grupos, como por exemplo o EMI e os guias intérpretes, ou para, por exemplo, áreas como os bares e discotecas que estão por via legal fechados desde o início da pandemia. E, portanto, há uma desigualdade do impacto também dentro do próprio setor do turismo que é preciso atender. Também muito clara a ideia de que a retoma não será imediata, levará o seu tempo. Levará o seu tempo por múltiplas razões que não têm apenas a ver sequer com mercados emissores ou com o mercado receptor, tem a ver também com a própria distribuição, quer dizer, quer ao nível das companhias aéreas, dos operadores ou mesmo das online travel agencies, há aqui uma recomposição de atores que vai levar o seu tempo até voltar a ter a mesma capacidade instalada. Nesse aspecto, o Algarve foi expedito a conseguir mais uma base, a base da EasyJet, e a manter a base da Ryanair, e por outro lado está a trabalhar já há bastante tempo, de forma antecipada, para não estar à mercê da concorrência, com vários players, para poder, dentro daquilo que é a capacidade disponível, não ter aqui nenhum precalço de aproveitamento de oportunidades, mas como também ficou aqui muito claro, não podemos perder oportunidades como no ano passado ao nível dos corredores aéreos. Ainda ontem, a Secretária de Estado do Turismo fez questão de dizer na BBC, no Reino Unido, que a partir de 17 de maio estamos abertos, e esse sinal é um sinal muito importante para este que é um mercado muitíssimo importante. Aqui as respostas ao nível do curto prazo são consensuais e mesmo do pós-pandemia. Eu queria aqui salientar uma questão que foi também referida, que é se o exercício anterior era diversificarmos mercados para tentar, no fundo, reduzir o peso relativo, nomeadamente do Reino Unido, não é? Neste momento, no curto prazo, aquilo que temos pela frente é a recuperação da atividade. E essa recuperação da atividade tem que se fazer no plano da oportunidade. E o plano da oportunidade é, como aqui também ficou muito claro, primeiro o mercado interno alargado, Portugal. E eu devo lembrar que há 40 anos seguidos o Algarve é o principal destino ao nível das dormidas de portugueses para uma região dentro do seu território, em termos turísticos. O mesmo acontece para estrangeiros que visitam o nosso país e não perdeu cota de mercado durante este período. A par do Alentejo, o Algarve foi a região que menos perdeu o mercado nacional neste período que passou, e esse é um sinal muito importante. Lembrar também que em todas as crises, em 2001 e anos seguintes, em 2009 e anos seguintes, acontece sempre um efeito de retração de mercados externos e um efeito tampão dos mercados de proximidade. E nestes mercados de proximidade
está muito patente a necessidade de reforçarmos aquilo que temos feito nos últimos anos, mas termos instrumentos também para o fazer com mais corpo, nomeadamente a promoção nas zonas de Espanha que tradicionalmente procuram o Algarve. É o caso da Andaluzia, como é óbvio, é o caso da Extremadura, mas é o caso também da Galiza, que tem uma afinidade com o Algarve há muitos anos a esta parte. E aí também lembrar uma questão que o Paulo Águas aqui colocou muito clara, que é, ao nível do investimento que se faz para que possamos depender menos desta porta principal que é o aeroporto, as ligações ferroviárias são um fator fundamental. O Paulo falou da ligação ao aeroporto. Eu diria que, por exemplo, a melhoria da ligação a Lisboa permitir-nos, por exemplo, ter uma maior eficácia no aproveitamento do hub de Lisboa. Uma ligação a Sevilha ligar-nos-ia não só à Andaluzia, mas a toda a rede de alta velocidade ferroviária que começa com o AVE ali em Sevilha. E, portanto, não é de sumenos importância quando referimos, por exemplo, ao nível do contributo para o PRR, o pelo menos termos um projeto para essa linha, não é de sumenos importância e é, sobretudo, um fator de resiliência para as próximas crises que certamente acontecerão. No pós-pandemia, não posso deixar de concordar com todas as medidas, aliás, porque são feitas também conciliadas com a Universidade do Algarve, mas eu diria que nós já temos uma série de planos, inclusive, para estas áreas. Reparem que nós temos plano de eficiência hídrica, temos plano de mobilidade elétrica e suave da AMAL, temos plano para atenuação dos efeitos de estufa na região. Temos um plano da CCDR, que está a ser terminado, da economia digital. Nós temos já vários planos, portanto, na região há planeamento para a alocação de recursos. Depois é preciso que os recursos estejam disponíveis para esse investimento, porque não há falta de identificação do que é prioritário e do que fazer ao nível de todas estas matérias. Como aqui também foi referido pelo professor Paulo Águas, há muito tempo que temos vindo a desenvolver diversificação da oferta e trabalho em produtos que sejam alternativos ao Solimar e ao Golfo. O Paulo falou do turismo de natureza, podemos falar, por exemplo, do turismo náutico, do trabalho feito na cultura e em muitas outras áreas que têm permitido atenuar a sazonalidade e que têm permitido também dar mais território ao turismo e ir também para o interior. Na questão da hospitalidade, é um trabalho que também já temos vindo a fazer, que é, aliás, todos os anos temos uma campanha que se chama Obrigado Algarve, que é também termos o cuidado de olhar para o residente como aquele que não pode ser constrangido por uma atividade económica sem lhe ser, pelo menos, reconhecido o mérito, sem ser estimulada esta simbiose entre visitante e residente. Essa é uma abordagem naturalmente sustentável, também um pilar da sustentabilidade, que nós nunca deixaremos cair, mas que é especialmente exigente numa altura em que o visitante pode ser visto como agente que possa vir a contaminar. E, portanto, temos que ter particular preocupação em comunicação dirigida aos residentes também, para que o turismo não seja entendido como um agressor, mas sim como um contribuinte. E, portanto, parabéns à iniciativa, uma vez mais, e ao professor Paulo Águas. Muito obrigada João Fernandes, muito obrigada pela visão mais institucional, mas muito terra a terra. Passava então ao Dr. Paulo Águas. Agradeço no sentido de que nós estamos sempre a aprender uns com os outros e a partilha do conhecimento enriquece-nos e por essa via é que agradeço as intervenções do Sr. Presidente da AETA, do caro amigo Lidérico Viegas, do Sr. Presidente do NERA, também Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, Dr. Vítor Neto, e do Presidente da Região de Turismo do Algarve, o Engenheiro João Fernandes. Portanto, nós, enfim, cruzamos, conversamos e comunhamos aqui muitas coisas, que naturalmente, julgo eu, é
interessante. Eu aqui, enfim, se permitem, não é propriamente entrar aqui num comentário, porque aqui não houve muita, as opiniões são muito coincidentes, mas partilhar que há aqui dificuldades, que nós temos que reconhecer todos isso, que há dificuldades. E as dificuldades é, as empresas, o tecido económico tem que ser apoiado, sem dúvida. Agora temos o problema de uma dívida pública que vai nos 130 e tal por cento, e que, no fundo, nós, obviamente, este não é um momento para consolidação orçamental, mas compreendemos que os recursos são escassos. Agora, isto não significa que compreendo que os recursos são escassos, que não os possamos reivindicar. E acho que devemos reivindicar para que eles sejam bem aplicados. Mas eu tenho consciência que o país, se estivesse numa outra situação, pois se calhar poderia dar outra resposta. Relativamente, isto era em relação à questão do apoio ao tecido empresarial, mas é importante que se vá o mais longe possível, porque nós temos que sair da crise competitivos. Nós entramos na crise com níveis elevados de competitividade, não fazíamos tudo bem, não podemos ter sempre essa... isso seria uma ilusão, mas estavam muitas coisas bem feitas, estávamos a trilhar um caminho com muita consolidação e portanto, há que não perder isso. Em relação ao PRR, eu sei que o PRR é algo que, enfim, pode ser controverso. Eu, no PRR, eu gostei de ver duas coisas no PRR. Gostei de ver no PRR a questão da água, o plano de eficiência hídrica. É muito importante para a região, é muito importante para o país, é muito importante para o turismo, para, enfim, seja golfo, seja não golfo, a água é fundamental. E há aqui pelo menos, tenho a esperança de que nas próximas décadas a situação fique resolvida. É muito importante que também o PRR possa trazer para a região mais habitação. Um dos grandes problemas que a região se vivia, que a atividade turística, pelo menos que os empresários reportavam, é que era complicado depois trazer recursos humanos que não existiam na região e que tinham que tocar para a região, e depois o preço do alojamento era muito elevado, e isso, no fundo, reduzia a competitividade das empresas, e, portanto, alojamento, habitação acessível aos trabalhadores deste setor, obviamente, é uma ajuda determinante para o aumento da competitividade deste setor. Obviamente que eu gostaria de ver no PRR, e isso já foi falado aqui pelo meu caro João Fernandes, mais qualquer coisa relativamente à ferrovia e à ligação à Espanha. É controverso, enfim, já eu vou falar um bocadinho sem filtros, já me têm dito, de facto, pronto, aqui uma visão era que não se podia muito abrir o Algarve à Andaluzia, porque a Andaluzia teria um ímã sobre o Algarve, diferente do que acontece do norte com a Galiza. Enfim, eu acho que, se calhar, isso não é bem assim. Nós beneficiaríamos claramente se porventura tivéssemos outras acessibilidades, outros corredores através da Andaluzia. E, de facto, isso não ocorre no PRR. Em relação à questão, foi equivocada também, da vacinação, pois os especialistas dirão, todos nós consideramos que é importante, terão que ser definidas prioridades. Eu terei alguma dificuldade em pronunciar sobre o que é mais prioritário e não o irei fazer. Agora, em relação à taxa de incidência, isso já aqui foi dito, é fundamental. O que seria bom era que os países também anunciassem com a devida antecedência, mas é fundamental nós estarmos lá no ponto. E eu diria, e isto aqui não é teoria da conspiração, nós não podemos estar mais altos do que Espanha. Porque o mercado
espanhol, a indústria do turismo, os mercados emissores, precisam também de destinos. E a Espanha tem uma capacidade de produzir completamente diferente de Portugal. Uma Espanha fechada é muito complicado para toda a atividade emissora de fluxos turísticos. Portugal fechado, Portugal, enfim, não tem assim um impacto tão grande. E, portanto, o que eu quero dizer é que nós temos de estar sempre aqui muito atentos também à evolução de Espanha e ficarmos sempre por baixo em termos de taxa de incidência de Espanha para não corrermos, para não termos aí surpresas. E, para terminar, dizer claramente que no curto prazo, e curto prazo esperemos que seja a partir de maio, nós temos que apostar claramente no mercado doméstico em Espanha e no Reino Unido, sendo que aí podemos ter uma vantagem, que é o Reino Unido é o país que vai mais avançado na vacinação e, portanto, poderemos ter uma maior propensão, uma maior apetência, no fundo, um maior sentimento de segurança por parte dos britânicos em viajar, e nós temos que beneficiar com essa situação. Tentar, no fundo, maximizar os resultados a partir desse mercado. Muito bem, muito obrigada, Dr. Paulo Águas, muito obrigada pelas ideias e pela abordagem. Esta foi mais uma das sessões desta feita com a Academia, como vimos, com uma abordagem claramente diferente, mas muito enriquecedora, que nos permite construir os cenários e termos os instrumentos para trabalhar este processo de retoma e de criação de instrumentos para uma retoma célere e eficaz, que nos traga de volta a situações de fora de crise, não digo de crescimento pujante, mas pelo menos de fora de crise, que nos permita com sustentabilidade e os novos padrões dar resposta a esta dinâmica dos consumidores e dos mercados emissores. E, naturalmente, esta terceira sessão teve esta visão mais institucional da parte da Academia. A próxima sessão será no dia 25, pelas 17 horas, desta feita com a presença da Sra. Secretária de Estado do Turismo, que nos trará a visão mais institucional também do Governo nesta matéria e, portanto, desde já aproveito para vos convidar também a estar presentes, mas, naturalmente, como nas sessões anteriores, receberão um convite para acederem pela plataforma eletrónica ou plataforma digital, para mais correto, plataforma digital, no sentido de contarmos convosco nesta nossa iniciativa. Esta é uma iniciativa que eu tenho protagonizado aqui no ecrã, mas que é organizada por todos os deputados socialistas do Algarve e que naturalmente traz múltiplas vertentes que esta matéria tem. O turismo é muito transversal e construiremos os caminhos que vejamos como possíveis ou que estejam ao nosso alcance para vos ajudar neste processo difícil de retoma. Por isso, conto convosco, até para a semana e tenham o resto de uma boa semana e um bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, até para a semana. Até para a semana. Muito bom.